O aroma intenso de vieiras grelhadas serpenteavam pela cozinha, misturando-se com o suave murmúrio de risos e o suave tilintar de copos na mesa de jantar quarto. A orla do porto cintilava esta noite. Cada canto brilhava com o calor que eu tinha cultivado com esmero. Isso não foi apenas um restaurante. Era um pequeno universo de minha própria criação onde sabores, a luz e o riso se encontraram em perfeita harmonia. Mesmo em meio ao turbilhão de pedidos, panelas fumegantes e o ritmo implacável do serviço, eu senti vivo, meu pulso diminuindo com o zumbido de à noite. Cada prato que saiu da cozinha era um pequeno testemunho do meu paixão, uma prova silenciosa de que todos os caos valeu a pena. A mesa 12 simplesmente pediu prato especial. Marcy, minha chefe servidor, chamado do passe. Atenção, é aquela mulher de novo. Mal olhei para cima, organizando uma porção delicada de alibute com micro-verdes num prato. Qual mulher? Perguntei, embora com um lampejo de uma pontada de curiosidade me agitou. Aquela que já veio 3 vezes esta semana, sempre sozinha, sempre vestida como se fosse ao entrar em um evento de gala, disse Marcy, com um sorriso irônico. E surpresa, surpresa, Vieiras novamente. Mantive minha expressão neutra. Eu já a tinha reparado antes. Como não reparar? Ela era como um diamante espalhado entre conchas, elegantes, equilibradas, impossíveis ignorar. Sempre sozinha, sua postura impecável, sua expressão serena, porém uma melancolia sutil a envolvia, como se ela estava tentando se saborear, mas falhando por pouco. Eu me livrei disso, pensei. Minha vida já era complicada o suficiente sem perseguir mistérios que não pertencem a mim. Ainda assim, como a noite continuaram e a cozinha começou a silêncio, meus olhos a encontraram novamente, sentada perto da janela. A luz fraca captou as ondas escuras de seus cabelos caindo por cima dos ombros dela. Ela parecia quase intocável. Mas esta noite, algo estava diferente. Seus ombros estavam caídos ligeiramente, e seus dedos permaneceram ali por um instante à haste de sua taça de vinho, traçando padrões distraídos no polido superfície. Ela parecia solitária. Quando Marcia retornar, falei antes que ela pudesse perguntar. Envie para ela a seleção de sobremesas casa. Marcia ergueu uma sobrancelha, mas não me questionou. Minutos depois, eu observei-a entregar um prato de miniaturas tortas. Os olhos da mulher se arregalaram em surpresa, e por um instante, seu olhar deslizou o olhar em direção à cozinha. Nossos olhares se encontraram apenas por um breve instante, mas o suficiente para gerar calor. Um líquido subiu às minhas bochechas. Rapidamente me virei de volta ao fogão, fingindo que nada estava acontecendo tinha acontecido. Na próxima vez que ela entrou, decidi que não me esconderia atrás de nada à cozinha. O restaurante estava mais silencioso, apenas meio cheio. Ela sentou-se em seu lugar de costume, um lugar perto da janela, olhando para a água com um olhar distante, quase melancólico. Eu respirei fundo e enxuguei as mãos avental, e passou por cima. Boa noite, eu disse, buscando uma cordialidade casual. Eu espero que tudo esteja do seu agrado, disse ela. Levantou o olhar, assustado. Olhos cinzentos tempestuosos encontrou a minha, incrivelmente profunda, como se ela carregava um mundo inteiro de coisas não ditas histórias por trás delas. Eu sou, ela disse suavemente, com uma voz suave e refinada, quase melódico. Obrigado. Hesitei, meus dedos apertando levemente a borda da cadeira que eu tinha segurado pela metade. Então gesticulou em direção ao assento vazio do outro lado da rua dela. Posso? Seus lábios se curvaram num leve esboço de sorriso, e ela assentiu com a cabeça. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Mas, após uma breve pausa, ela assentiu. Eu deslizou para o assento, subitamente hiperconsciente das manchas de flores e manchas de molho na minha jaqueta, desejando que eu pudesse de alguma forma parecem mais tranquilos. Notei que você tem estado muito por aqui ultimamente, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Estou feliz, você gosta da comida. Um leve sorriso, ela curvou os lábios, suavemente e com hesitação. É excepcional. Todas as suas vieiras em particular, são os melhores que já vi tinha. Elogio e tanto, respondi, calorosamente espalhando-se por todo o meu corpo, apesar do meu nervosismo. A propósito, meu nome é Riley, sou chefe e proprietário. Amara, disse ela, oferecendo um pequeno, sorriso delicado que se suavizou então cintilou com algo mais pesado, quase fugaz. Prazer em conhecê-lo, eu disse, meu voz leve, embora eu pudesse sentir uma intensidade silenciosa entre nós. Uma pausa estendido, repleto de palavras não ditas, como se ela estivesse pesando quanto de para se revelar. Finalmente, ela falou, seu tom de voz era baixo, quase um sussurro. Isso. Este lugar se tornou um refúgio para mim. Tranquilo, aconchegante, seguro. Os dedos dela roçou obscenamente ao longo da borda dela taça de vinho, olhos vagando em direção à janela como se a água cintilasse além de segredos que ela guardava e não conseguia expressar. Senti um puxão inesperado no peito, um impulso protetor que eu não havia previsto. Fico feliz que você se sinta assim, eu disse suavemente. Era exatamente isso que eu queria.
Um espaço onde as pessoas pudessem simplesmente respirar. Seu olhar se voltou para o meu, buscando, quase vulnerável. E você gosta você mesma, Riley? Pego de surpresa, eu ri um pouco alto demais, então deu de ombros. Na maioria dos dias, administrar trabalhar em um restaurante é difícil, mas é o meu paixão. Sua expressão suavizou-se, com um toque de melancolia. Isso deve ser é bom ter algo que seja seu. O anseio sutil em sua voz me fez sentir-me pergunto sobre as sombras que ela carregava por trás daqueles olhos cinzentos tempestuosos. Eu hesitou, depois perguntou gentilmente, e você? E você? Ela ofereceu um abraço apertado, um sorriso educado. Nada tão interessante quanto isso. Minha vida é complicada. Eu não, em vez disso, inclinei-me ligeiramente para trás e disse levemente: bem, se você quiser para escapar dessas complicações, você está sempre bem-vinda aqui. Nossos olhares se encontraram. E por um breve instante, a tristeza parecia se elevar, substituída por uma fragilidade e calor. Obrigada, Riley. Isso significa mais do que você imagina. Daquela noite em diante, Amara se tornou mais do que apenas uma familiar. Ela estava sentada no restaurante. Ela ficou ali por um tempo depois do expediente, sentado no bar enquanto eu limpa, compartilhando fragmentos de si mesma em conversa tranquila. Falamos sobre comidas favoritas, minha trajetória como chefe, livros que ela amava. Sua vida pessoal permaneceu cuidadosamente guardado, e eu respeitava isso. Qualquer que fosse o peso dela, ela o carregaria e o compartilharia quando estivesse pronto. Certa noite, depois de particularmente numa noite agitada, sentei-me no banco ao lado dela. Ela parecia mais relaxada do que eu nunca tinha visto, com os cabelos soltos ao redor dela ombros, olhos mais suaves. Noite longa, eu perguntou, tirando algumas migalhas do meu avental. Sempre, murmurou ela, lábios curvando levemente num sorriso de arroz. Vendo você está aqui, o que faz tudo valer a pena, eu disse, sorrindo apesar de mim mesma. Suas bochechas corou levemente, os olhos fixos nela vidro, e notei a leve tensão em seus ombros relaxa. Você é muito gentil, Riley, murmurou ela, quase timidamente. É não gentileza, eu disse suavemente, inclinando-me para trás um pouco mais perto. Gosto de ter você por perto aqui. Ela olhou para mim então, seu olhar demorado, silencioso, mas intenso, e eu senti um calor se espalhar pelo meu peito. Pela primeira vez, a barreira ao redor dela já não parecia tão impenetrável, e eu me perguntei quanto tempo levaria para que ela confie plenamente em mim. E o que isso significa que ela levasse para ajudá-la a carregar o que quer que fosse ela estivera se escondendo todo esse tempo. Por um breve, frágil momento, o ar entre nós mudamos, tensos, eletrizantes, impossível ignorar. Então ela olhou afastando-se, sua expressão se contraindo como uma janela fechada. Eu deveria ir, ela disse abruptamente, de pé, seus movimentos preciso. Amara, obrigada por tudo. Boa noite, murmurei, meu voz mais baixa do que o pretendido, quase engolido pelo zumbido do esvaziamento restaurante. E assim, de repente, ela sumiram, deixando-me sozinha com um turbilhão de perguntas que eu não conseguia responder e um vazio dor no peito. Mais tarde naquela semana, longo depois que o último convidado saiu e as luzes diminuíram, a porta rangeu abriu-se. Ela apareceu, pálida, abatida tremendo contra o vento noturno que ela entrou sorrateiramente atrás dela. Meu coração se apertou apertado e urgente. Amara, sussurrei, minha voz embargou quando a porta se fechou totalmente aberta, carregando consigo o frio da noite e o peso do não dito medos. Dei um passo para o lado, deixando-a escapar passou por mim e foi para o abraço caloroso do restaurante. Amara, o que houve? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela se movia lentamente, com os braços firmemente cruzados sobre o peito dela, como se tentasse segurar ela mesma junta, como se o mundo exterior a havia despedaçado em frágeis pedaços. Pedaços! A luz fraca captou tênue borrões de rímel sob os olhos, traços sutis de lágrimas que ela tanto tentará precisava desesperadamente esconder. Eu precisava de até logo, ela sussurrou finalmente, sua voz trêmula como uma folha frágil presa em meio a uma tempestade. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Tanto vulnerabilidade, tanta confiança exposta. Meu peito apertou, uma dor protetora florescendo profundamente dentro de mim. Eu a guiei delicadamente até um banco no bar e serviu oferecer-lhe um copo d'água. Não tenha pressa. Eu disse baixinho, sentando-me à sua frente, deixando-a ditar o ritmo. Ela olhou fixamente para ela o copo por um longo momento, pontas dos dedos roçando a borda antes que sua voz visse baixo e quase quebradiço. Ele sabe. Meu estômago revirou. Ethan. Ela assentiu, lábios comprimidos em uma linha fina. Eu não ele sabe como, mas está desconfiado. Acusado me disse que eu teria um caso esta noite. Tenho estado distante, distraída. A voz dela quebrou na última palavra, um tremor borda revelando mais do que ela poderia conter. Ele agarrou meu braço com tanta força que eu achei que ia ficar roxo.
Um lampejo de raiva surgiu de forma intensa e imediata, percorrendo meu corpo como um incêndio florestal. Ele te machucar? Não. Ela balançou a cabeça negativamente rapidamente. Embora a tensão se acumulasse em o corpo dela, dizia o contrário. Não é como se isso. Ele só está com raiva. Ele não entendi. Cerrei os punhos sob a barra, mandíbula tensa. Amara, você não tem o que voltar lá. Nunca. Fique aqui. Fique comigo. Os olhos dela se arregalaram, medo cintilando como um relâmpago atrás seu olhar cinzento e tempestuoso. Eu não consigo, Riley. Se eu for embora, ele virá atrás de mim. Ele vai arruinar tudo. O dinheiro dele, a influência dele. Você não faço ideia do que ele é capaz. Então, deixe-me explicar. Deixo que te ajude, eu disse, com voz firme e inabalável. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Por um longo e suspenso momento, ele apenas me encarou, com medo e desejo. Alerta em seus olhos, batalhas silenciosas gravada em cada linha do seu rosto. Então, como se alguma barreira invisível por dentro dela, rachada e desmoronada, ela se inclinou sobre o balcão. Seus lábios os meus se encontraram num beijo hesitante e trêmulo, suave, desesperado, transbordando de tudo emoção que ela não conseguia articular. Eu senti o peso de sua solidão, seu medo, seu anseio, todo pressionado contra mim em aquele contato frágil. Quando ela puxou atrás, lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos, brilhando no bar aquecido luz. Eu não deveria ter feito isso. Me desculpe, Riley, ela sussurrou, de pé de repente, a tensão em seu corpo como mola espiral pronta para se romper. E, no entanto, em aquela breve e frágil troca de palavras, eu sabia algo irreversível havia começado. Não desculpe, eu disse rapidamente, agarrando a minha mão antes que ela pudesse se afastar. Seus dedos demoraram-se sobre os dela, nos ancorando ambas. Eu me importo com você, Amara, quanto mais do que eu deveria. Seus olhos cinzentos tempestuosos vasculhei a minha, piscando com uma mistura de medo e algo mais suave, algo perigosamente terno. Talvez, mas eu não posso ajudar a si mesmo, admitiu ela, com a voz quase inaudível mais do que um sussurro. Eu também me importo com você, mas isso é perigoso para ambos. Nós. Então deixe-me decidir o que é perigoso por mim, eu disse firmemente, mantendo o olhar fixo nela. Você merece ser feliz, Amara. E se estar comigo te faz feliz, então vamos resolver o resto juntos. Ela não respondeu imediatamente, mas sua mão fiquei na minha, quente e estável. Isso por enquanto era o suficiente. Os dias que seguiram, misturando-se numa névoa de olhares furtivos, palavras sussurradas e tensão silenciosa. Amara começou a visitar mais frequentemente, geralmente fora do horário de expediente, quando o restaurante estava vazio, sem nenhum dos seus clientes habituais. Barulho e tagarelice. Cozinhamos lado a lado, compartilhando o espaço da cozinha como nosso mundo secreto, só nosso, rindo suavemente sob a luz tênue das lâmpadas do teto. Ela nunca baixou completamente a guarda. No entanto, eu podia vê-la recuperando pedaços de ela mesma, pequenos fragmentos de liberdade brilhando através da sombra que carregava. Lentamente, ela começou a falar sobre Ethan. O controle, a crítica constante, o isolamento sufocante. Não é de admirar que meu pequeno restaurante havia se transformado em um santuário. Aqui, ela poderia simplesmente ser. Certa noite, acabamos sentados no chão da cozinha, mousse de chocolate espalhada em nossos dedos, rindo baixinho do nosso bagunça. Sua voz ficou pesada enquanto ela compartilhava uma lembrança. A primeira vez que ele humilhou eu na frente dos amigos dele, disse ela. O tom dela era oco. Ele riu em seguida. Disseram que eu era sensível demais. Mas eu me lembro pensando, será que minha vida vai ser assim? Sempre serei. Sendo a piada final. Eu estendeu a mão para ela, segurando-a com firmeza. Você não precisa viver assim. Não mais. Você é mais forte do que pensa, Amara. Lágrimas brilharam em seus olhos, captando a luz suave. Eu sou apenas forte por sua causa, ela sussurrou. Suas palavras pressionavam meu peito como um peso suave. Eu não sabia como em resposta. Eu a beijei. Devagar, terno, deixando que os movimentos falem por si coisas que as palavras não conseguiam expressar. Mas nossa bolha, a sensação de segurança não poderia durar para sempre. Ethan começaram a aparecer sem avisar. Primeiro em encontros sociais, seu charme mascarando ameaça sob a superfície. Então cada vez mais no restaurante. A tensão entre ele e Amara era elétrico, impossível de ignorar. Pela primeira vez ele demonstrou preocupação educada como armadura, charmosa e serena. Mas todo olhar em direção a Amara foi silencioso acusação. Na segunda vez, ele foi menos sutil. Era uma sexta-feira à noite. O restaurante estava lotado, todas as mesas ocupadas. Cheio de conversas animadas, garfos tilintar, copos a tilintar. A porta abriu e meu estômago revirou. Ethan entrou, impecavelmente vestido. Seus olhos percorreram a sala até que pousaram em algo em Amara. Amara, disse ele,
com a voz aguda suficiente para atrair alguns olhares curiosos. Nós preciso conversar. Ela congelou, a cor escorrendo de seu rosto. Meu coração soou violentamente no meu peito. É algum problema? Perguntei, saindo da cozinha, mantendo meu tom calmo. Cuidado. O sorriso de Ethan era frio, preciso, medido. Acredito que isto seja entre mim e minha esposa. Ela não parece como se ela quisesse conversar, eu disse, me movendo mais perto, tentando protegê-la com meu presença. Amara se levantou abruptamente, cadeira raspando o chão. Está tudo bem, Riley. Eu vou. Suas palavras tremeram quase quebrando sob o peso da situação. Cerrei os dentes, resistindo à vontade de insistir para que ela ficasse, sabendo que qualquer passo em falso poderia agravar a situação coisas mais adiante. Você não precisa, eu disse, tentando manter a voz firme. Mas a expressão de Ethan escureceu instantaneamente. Fique fora disso, ele disse rosnou, com um tom cortante que fez o ar entre nós parecer pesado. Antes que eu pudesse responder, Amara me agarrou o braço, seus dedos tremendo levemente. Por favor, ela sussurrou, com os olhos suplicantes quase desesperado. Deixe comigo. Eu assisti impotente enquanto ela saía com ele. Meu estômago se revirava num nó que eu não conseguia desatar. O restaurante de repente, tudo ficou incrivelmente silencioso. O calor da cozinha substituído por um ecoando vazio. Horas depois, ela voltou, batendo a porta com força suficiente para deixar a tensão entrar com ela. Seu rosto estava marcado por lágrimas e rímel borradas sob seus olhos cinzentos tempestuosos. Ele ameacei arruinar você, disse ela imediatamente, com a voz embargada. Ele destruiria seu negócio, sua reputação. Ele sabe sobre nós, Riley. Eu não hesitei. Puxei-a para o meu colo braços, segurando-a com força, sentindo tremer em seu corpo e deixar meu que a presença dela seja sua âncora. Deixe-o tentar, eu disse firmemente. Não vou deixar que ele me assuste. E eu não vou deixar que ele te mantenha presa. Seus lábios tremeram contra meu ombro, e ela sussurrou, mas e se ele for certo? E se amar você me custar caro tudo? Eu acariciei o rosto dela com as minhas mãos, encontrando seu olhar. Então reconstruímos. Juntos, passo a passo, dia após dia, eu estarei aqui. Seus olhos procuraram os meus, nadando com medo e uma esperança frágil. Eu não sei se sou forte o suficiente para. Ela admitiu isso, quase sem voz audível. Você é, eu disse firmemente. E eu estarei. No dia seguinte, Amara fez a decisão mais difícil da sua vida. Ela contou Ethan. Ela queria o divórcio. Os dias dos eventos que se seguiram foram públicos, confusos e impiedoso. Suas tentativas de controlar, intimidá-la e humilhá-la eram implacáveis. No entanto, a cada desafio, Amara não se deixou abater. Ela se fortaleceu recuperando pedaços de si mesma que ele tentou roubar, sua coragem brilhando mais brilhante a cada instante que passa. Em todos os momentos, eu estive lá, sendo seu porto seguro, firme contra a tempestade. Uma noite tranquila na penumbra da cozinha depois que a última mesa tinha à esquerda, ela se virou para mim. Um sorriso suave puxou seus lábios, delicados e genuíno. Nunca me senti tão vivo. Do que eu faço agora, e isso se deve a você, Riley. Passei a mão por uma mecha de cabelo. Ao ver seu rosto, meu coração se encheu de alegria. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Amara. Ela estendeu a mão para minha mão, os dedos entrelaçando-se com a minha. Pela primeira vez em poucas semanas, parecia que nós dois éramos exatamente onde deveríamos estar. Tenho muita sorte de fazer parte da sua vida, disse ela murmurou, com a voz calma e íntima. Então ela me beijou devagar, profundamente, e sem pressa. Seus lábios pressionaram suavemente contra a minha, trazendo consigo alívio, amor e o triunfo silencioso da sobrevivência. Naquele momento, o peso do mundo parecia ter desaparecido, deixando apenas nós. Quaisquer que fossem os desafios que se apresentassem, eu sabia que nós poderíamos enfrentá-los juntos. Quando o divórcio de Amara finalmente chegou, ela entrou no arborzed com um olhar silencioso. Um triunfo inegável brilhava em seus olhos. Não era barulhento nem exibicionista. Era o tipo de vitória que veio da sobrevivência a algo que antes parecia impossível. Palavras não eram necessárias. Eu dava para perceber pelo jeito como ela carregava ela mesma. Ombros erguidos, passo. Não estou mais sobrecarregado por correntes invisíveis. Estou livre, disse ela simplesmente, parada no porta enquanto a luz do sol se espalhava por trás dela, banhando-a em luz dourada. Sentei-me à panela que eu estava segurando, limpou-me, eu coloquei as mãos no avental e atravessei a sala. Eu a puxei para meus braços, segurando-a a fechar como se para impedir que o mundo tocando-a novamente. E naquele abraço, percebi que ambos tínhamos saído mais fortes, íntegro e pronto para enfrentar o que viesse. Em seguida, juntos. Estou tão orgulhoso de você, eu sussurrei, pressionando minha testa contra dela. O sorriso dela iluminava o ambiente, um sorriso radiante, um farol que fez tudo mais desaparecer. Longe. Mas eu sabia a verdade.
Ethan não desistiria facilmente. Os dias que seguiu-se uma dança delicada de reconstrução e redescoberta. Amara começou vindo ao restaurante não apenas como um convidado, mas como parte da vida que eu tinha construído. No início, eram tarefas pequenas, arrumar os menus, dobrar os guardanapos. Mas logo, ela estava abrindo a massa, provando molhos, experimentando receitas, dela risadas ecoando pela cozinha como música. Acho que perdi minha vocação. Ela brincou certa tarde, enquanto tirava o pó das flores sua bochecha, uma trança solta caindo sobre seu ombro, olhos brilhando com travessuras. Você leva jeito para isso. Eu disse observá-la moldar uma massa delicada. Mas devo dizer, você faz uma melhor parceira do que uma chefe processada. Ela riu leve e despreocupado, e meu coração gaguejou ao pronunciar a palavra parceiro. O peso daquilo afundou, repentinamente e linda. Mas aí eu a olhei o calor em seu olhar, e todas as dúvidas derreteu. Sim, eu disse baixinho. Parceira. Suas bochechas coraram e ela inclinou-se sobre o balcão para me beijar. Doce, persistente, me deixa sem fôlego. Parceiro, é isso aí, ela sussurrou, com os olhos brilhando como a luz do sol na água. As tentativas de retaliação de Ethan vieram em ondas. Ameaças veladas, sussurros em círculos sociais, advogados exigindo ativos. Mas Amara superou cada desafio com uma força silenciosa e inabalável. Ele já não me assusta mais, disse ela. Noite, taça de vinho na mão, sentada do outro lado da rua, no meu pequeno apartamento, as luzes da cidade invadindo através da janela. Ele costumava controlar tudo, mas agora eu vejo como ele realmente é. Apenas um homem desesperado para se agarrar a alguma coisa, isso já se foi. Já se perdeu, eu disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você é incrível, Amara. Eu não sei como você faz isso. Eu faço isso por causa de você. Ela respondeu simplesmente. Você me mostrou o que significa ser amado sem cordas, sem medo. Você me deu coragem para retomar o controle da minha vida. Suas palavras me deixou sem palavras. Eu só consegui puxar aproxime-se dela, beijar, deixando cada gota de amor, admiração e alívio naquele único momento perfeito. O verdadeiro ponto de virada ocorreu no grande reabertura do restaurante. Meses de renovações, planejamento cuidadoso e esperança havia levado a esta noite. O ar zumbia com entusiasmo. Os convidados conversavam animadamente. Taças tilintando, velas tremeluzindo cada mesa. Amara circulou por todas elas com graça e confiança. Meu coração transbordando de orgulho pela maneira como ela se portava com elegância, radiante e destemida. Então Ethan apareceu, sem ser convidado. O quarto pareceu silenciar enquanto ele caminhava pelo porta. Arrogância gravada em cada detalhe. Linha do seu rosto. Amara, disse ele, voz cortando o zumbido suave de conversa, exigindo atenção. Nós preciso conversar. Ela se virou para encará-lo, queixo firme, olhos flamejando de fogo e desafio. Não há mais nada a dizer, Ethan, disse ela firmemente, com a voz embargada firme e inflexível. Você não pertence a este lugar aqui. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto ela manteve-se firme. A tensão era palpável e palpável. Aproximei-me, mão escovando os cabelos dela em apoio silencioso, sentindo uma onda de orgulho e amor cresce dentro de nós. Para mim, este era o momento dela, a vitória dela. E desta vez, ninguém conseguiu tirar isso de você. Ele se afastou. Deu um sorriso zombeteiro, lançando-me um olhar com desdém. E você acha que isso é melhor? Restaurante de segunda categoria com alguém que eu jamais poderia te dar o que te dei. As palavras atingiram como uma lâmina. Antes que eu pudesse mesmo sem conseguir responder, Amara deu um passo à frente, cada grama de seu brilho e força brilhando. Sua voz era firme, claro e resoluto. Este restaurante é 1000 vezes mais significativo que tudo que você já me deu, porque é construído sobre amor e respeito, não sobre controle. Você não me assusta mais. Você é apenas um homem amargurado que não consegue aceitar que ele perdido. O quarto se encheu de silêncio e murmúrios, mas eu não conseguia desviar o olhar longe dela. Ela permaneceu destemida, luminoso, finalmente livre das correntes que a havia prendido por tanto tempo. Ethan abriu a boca, mas ela não cedeu, deu-lhe a oportunidade. Ela virou-se nos calcanhares, pegou minha mão e fomos embora juntos, deixando-o impotente para pela primeira vez em anos. As semanas que os que se seguiram estavam repletos da paz que nós. Amara veio morar comigo e o riso dela preencheu o pequeno apartamento, fazendo com que pareça um lar. Ela assados diariamente, sobremesas criadas à mão, experimentaram sabores que se tornaram sucessos instantâneos no restaurante, infundindo cada canto da minha vida com carinho e alegria. Certa noite, enquanto o sol se punha abaixo da água, pintando o céu em ouro derretido, fechei o restaurante cedo e a levou ao parque onde nós tínhamos compartilhado nosso primeiro beijo. Luzes de fada cintilavam entre as árvores, lançando uma suave luz. Um brilho dourado nos envolvia. O que é tudo isso? Isso, ela perguntou, com os olhos arregalados e as bochechas tomado de curiosidade e deleite. Só uma coisinha que eu coloquei juntos, eu disse, pegando em sua mão e guiando-a até um cobertor cuidadosamente estendido na grama. Soou, desesperei, o aroma de pão fresco e frutas maduras se misturando com o entardecer ar. Comemos e conversamos enquanto o céu mudou de dourado para um azul índigo profundo. Estrelas começando a brilhar lá em cima como diamantes espalhados. Riso suave e uma rosa livre entre nós, sem o peso do medo ou expectativa.
Quando o jantar terminou, eu peguei as mãos dela nas minhas, com o coração acelerado. Amara, eu nunca imaginei que você entraria assim em minha vida, mas agora não consigo imaginá-la sem você. Você é a mais forte, a pessoa mais incrível que já conheci, e eu só agradeço todos os dias por você ter escolhido eu. Lágrimas brilharam em seus olhos, captando a luz das luzes de fada, e ela sorriu. Riley, eu te amo, ela disse e sussurrou. Sim, eu disse simplesmente. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou para frente, braços envolvendo meu pescoço, me beijando lentamente e profundo. Um beijo cheio de promessas, confiança e o alívio das batalhas vencidas. Quando ela se afastou, seus olhos brilharam, mais brilhante que as estrelas lá em cima. Eu amo você também, ela sussurrou, com a voz tremendo de alegria. Mais do que nunca pensávamos ser possível. De mãos dadas, nós passeou pelo parque naquela noite, o caminho iluminado por luzes suaves, nossas sombras se fundindo em uma só. O futuro estendendo-se diante de nós, brilhante, repleta de promessa. O passado com sua dor e o controle já não nos dominava. E enquanto sua risada ecoava pela noite, leve e desinibido, eu sabia de uma coisa. Com absoluta certeza. Nós tínhamos encontrado nosso para sempre um no outro.